Olá, está começando o programa Conexão pela Rede Evangelizar de Comunicação. O programa Conexão é um programa de entrevistas que trata de assuntos de interesse para toda a sociedade. E você que nos acompanha de Curitiba e região vai nos assistir pela Rede Evangelizar. E você que nos acompanha de Maringá e região vai nos assistir pela TV Terceiro Milênio. E no programa de hoje vamos falar de finanças pessoais. Para tratar do tema, eu convidei o professor universitário da matéria de finanças mesmo, né, professor Ricardo? E também mestre em engenharia de produção, o Ricardo Dantas. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem. Obrigado por vir falar com a gente sobre esse assunto que os brasileiros, todo brasileiro tem um problema de finanças, dívidas, gastos, né? Acho que é meio cultural. Por isso que eu gostaria que você falasse um pouco nesse tema e explicasse para as pessoas que estão em casa o que é um planejamento financeiro. Esse é um tema importante. Hoje nós temos final de ano, então aumento de consumo pelas compras de Natal, viagem e o 13º. Então como é que eu posso equilibrar essas questões de modo que não me comprometa? Então eu pensei em falar o seguinte: o plano tem duas dimensões, uma dimensão teórica e uma dimensão prática. Ele é muito fácil de entender em teoria, na prática é um pouco complicado para você aplicar. Então a gente pode pensar o seguinte: o plano você, ao fazer, vai ter a tão sonhada independência financeira. Começa com o controle dos seus gastos. Então eu tenho lá um mês, eu consigo, ao saber tudo o que eu gasto e o que eu ganho, começar a fazer uma análise do que eu gasto. Se eu gasto muito em alguma conta, posso diminuir e comparo sempre com o meu ganho, porque eu tenho uma sobra. Então, se eu pensar em etapas, essa é a primeira etapa. Controlar os gastos em comparação aos seus ganhos. Certo. Uma segunda etapa é fazer com que você tenha sobras. Ganho mais, gasto menos, faço ter alguma sobra. Quanto mais, melhor. Certo. E uma última etapa, o final do plano financeiro, é o investimento. Então, todo plano tem que culminar no investimento. Eu faço todo o meu tratamento das minhas questões importantes, ganhos e gastos, faço a minha análise, faço a minha verificação mensal e numa série temporal grande para fazer o dinheiro sobrar e dar sentido para esse investimento, que é depois pensar numa segunda etapa onde eu vou investir. Para fazer isso, tem que pensar em três dimensões conjugadas, ou três informações importantes. Primeiro, eu tenho que ter informação de como é que está a minha situação hoje, certo, para que eu tenha a sobra. Depois tem que ter disciplina. Então, se eu pensar e definir que eu vou todo mês investir R$100, ou 100, 200, 1.000, depende do que eu tenho para sobrar, eu tenho que fazer isso sempre. Eu não posso esmorecer ou passa o mês, eu não vou fazer esse mês, deixo para o próximo, e no deixar para o próximo eu esqueço e abandono. certo. E outro ponto importante é foco no longo prazo. Nós não temos uma cultura de longo prazo, pensar daqui 20 anos. É difícil nós pensarmos nisso, mas é importante. Se eu pensar um jovem hoje que vai trabalhar 30 anos, ele vai se aposentar e ele tem que ter uma sobra. Sim. Ele não vai ter a previdência pública para ajudá-lo, porque vai piorar a situação. O brasileiro vive mais e as famílias têm menos filhos. Então é menos gente contribuindo para uma previdência pública. Certo. Tem que ter a privada, né? Tem que ter o complementar. Então, eu tenho que pensar daqui um tempo que eu não vou ter o vigor físico de hoje, eu vou ter mais gastos com saúde, transporte, ou eu quero curtir um pouco a vida, né? Trabalhei durante uma vida toda, eu quero um dia desfrutar um pouco desse dinheiro que eu juntei. Um outro ponto importante é que o plano não é para fazer um pão duro excessivo, é para ter o equilíbrio. Então, pode consumir? Pode, né? De repente, o que é útil para mim não é para você, o que é supérfluo para mim não é para você. Então, não há mal em consumo desde que eu tenha um consumo planejado. Porque eu não me perca no mês, não tenha problemas de inadimplência, porque o inadimplente sofre muito. Eu não tenho nome com restrições, não consigo novos créditos e fico um pouco até sem dormir, não é? Porque é um problema sério. Preocupado com, vou conseguir pagar essa conta no fim do mês, certo, ou o meu mês vai bater com o salário, acaba o mês primeiro que o salário, né? Isso é importante. Geralmente acaba o salário antes de acabar o mês, então eu né? vou conseguir trabalhar com isso direitinho. Ricardo, e você falou dessa questão do planejamento, então esses 3 pontos, e um deles você falou saber quanto a gente ganha, quanto a gente gasta. Como se organizar? Fazer uma planilha, anotar? Essa é a parte prática. Certo. Então o primeiro passo é você ter a consciência que é importante fazer um plano financeiro pessoal. Sem isso você não consegue fazer quase nada. Depois colocar no papel. Então eu posso pensar para os mais informatizados, usar uma planilha eletrônica, né? Pego lá, mês a mês, coloco todos os meus gastos, todos. Até um cafezinho desde o mais simples, o cafezinho, um chiclete, uma bala. Porque eu penso num cafezinho hoje, de
De repente não é muito, mas hoje, durante 1 mês, 2 meses, 10 anos, você soma um valor considerável. Coloca no papel e faz uma série disso. Então faz 1 mês, 2 meses, 3 meses e começa a fazer uma análise. Então, por exemplo, qual é o percentual do gasto que eu tenho com educação, com alimentação, com lazer? E se eu consigo bancar isso, pagar isso? Depois, para fazer ter a sobra, onde eu posso cortar? Certo. Alguns casos eu posso ter que cortar mais para um endividado, para alguns casos alguns ajustes mais finos, para calibrar um pouco a minha sobra e depois pensar nos meus investimentos. A gente pode pensar também que você fazer isso demanda uma segurança e uma disciplina muito grande. É o querer fazer e o fazer sempre. Porque se eu faço um tempo e esqueço, tudo que eu fiz, ele vai se perder, a informação é perdida. Eu tenho que transformar essa informação num conhecimento. E depois que você faz esse diagnóstico, falamos assim, a maioria das pessoas, elas se assustam com o que gastam? Se assustam muitos pelo que gastam em algumas contas que eu não imaginava que gastava tanto. Então, para as mulheres, né, quanto você gasta com um salão de beleza? Se eu não coloco na ponta do lápis, eu posso me assustar. De repente compromete uma parcela grande do meu salário com isso. Mas para algumas mulheres isso é importante. Então, como eu falei antes, eu não posso deixar de fazer, mas fazer com um pouco mais de conhecimento. Porque o plano, se você pensar bem, você vai não consumir agora para consumir no futuro. Então, um certo sacrifício vai ter. Não dá para dizer que não tem nada. Vai ter. Mas é pensando que lá no futuro eu vou ter algum ganho com isso. Esse é o ponto mais fundamental. E vamos pensar, né, numa conta assim básica. Você fez esse planejamento, sobrou um certo valor. Tem uma porcentagem já fixa, né, para economistas, quem trabalha com planejamento financeiro, tantos por cento posso gastar, tantos por cento vou investir, ou isso depende muito da vida da pessoa? Tem uma teoria que diz o seguinte, você deve guardar pelo menos 15% do que você ganha. Certo. E você não deve ter em dívida mais ou menos 1/3 do que você ganha de salário. Então, controlar, ficar com o que eu devo em 1/3 do que eu ganho e investir pelo menos 15%. Mas dá para mudar. Se eu pensar em investir, quanto mais, melhor. Quanto mais tempo eu faço investimento e mais eu invisto por mês, o meu montante no final vai ficar maior. Vai ficar maior. E vai poder me trazer mais renda. Porque o banco me paga juros sobre juros. Então eu faço o banco trabalhar para mim. Quanto mais o montante eu tenho, melhor. Melhor, né? Bom, Ricardo, o tempo passou super rápido, vamos para o segundo bloco, já voltamos a falar desse assunto, planejamento financeiro, vamos falar cartão de crédito, cheque especial, o que fazer com o 13º, e antes para a gente ir para o segundo bloco, só para atualizar você que está nos assistindo, a chuva forte atingiu quase todo o estado, principalmente a cidade de Curitiba, Colombo e também São José dos Pinhais. Cerca de 140 mil imóveis ficaram sem luz neste último domingo na cidade de Curitiba. A situação já está sendo restabelecida e o cálculo da Defesa Civil é que cerca de 330 pessoas ainda estão desabrigadas. Nós voltamos com o programa daqui a pouco.